Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Hoje eu irei falar sobre Fios da Memória, do Vapor ao Patrimônio, a Indústria em Cascatinha, em Petrópolis. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou o autor, juntamente com a Rafaela de Souza, Fabiane, Jaiane e a professora Patrícia Dratti. No nosso sumário, nós trouxemos o nosso trabalho separado em Introdução, Memória e Espaço. Em Introdução, iremos falar sobre os integrantes do Grupo Trama, sobre o tema, e no capítulo de Memória, iremos fazer uma linha do tempo, a evolução urbana do bairro, ecos do tempo, e no capítulo de Espaço, iremos fazer a avaliação urbana, diagnósticos e a proposta. Meu nome é Marcos, como eu falei no início do vídeo, sou autor do projeto Fios da Memória e trabalho com a pesquisa de patrimônio industrial e requalificação urbana. Dentre os outros integrantes, temos a Jaiane, a Rafaela, a Fabiane e a professora Patrícia, que coordena e orienta o Grupo Trama. Fundada em 1843, Petrópolis foi idealizada por Dom Pedro II como uma cidade de veraneio e centro administrativo nos períodos mais quentes do ano. Localizada a cerca de 70 km da cidade do Rio de Janeiro e situada a 823 metros de altitude, a cidade foi planejada pelo engenheiro Júlio Frederico Queller, que estruturou um traçado urbano pioneiro inspirado em modelos europeus. O clima da cidade é ameno, classificado como subtropical úmido, e a presença de abundantes recursos hídricos favorece a fixação de populações e o desenvolvimento de atividades produtivas. A partir da segunda metade do século XIX, Petrópolis consolidou-se como uma das principais polos de modernização do Império, atraindo levas de imigrantes alemães, italianos e portugueses. Esse grupo contribuíram para a formação de uma base operária diversificada e para o florescimento de núcleos industriais, entre os quais se destacou a Companhia Petropolitana de Tecidos, fundada em 1872 no bairro do Cascatinha. Essa fábrica simboliza a transição da cidade imperial aristocrática para um cenário urbano industrial, em que o trabalho fabril, a vida comunitária e o patrimônio arquitetônico passaram a compor as tramas da memória petropolitana. Trouxemos agora um mapa da localização da cidade de Petrópolis, com seus pontos principais sendo a Catedral de São Pedro de Alcântara, Rodoviária Leopoldina, o Palácio de Cristal e a Praça da Liberdade. Com a estrela vermelha, no vermelho mais escuro, nós temos o nosso campo de arquitetura e urbanismo, o da UERJ, também no centro de Petrópolis. No canto direito superior do mapa, nós temos o bairro do Cascatinha, com 3 pontos nodais, sendo a Companhia Petropolitana de Tecido, o Centro Cultural Vilma Borsato e a igreja que é a matriz do Cascatinha, a Igreja de Santana e São Joaquim. Então, localizada a pouco mais de 10 minutos do centro histórico de Petrópolis, a antiga fábrica de tecido do Cascatinha é um dos primeiros empreendimentos industriais de Petrópolis, inaugurada em 1872 pelo empresário cubano Bernardo Caimari e implantada às margens do rio Piabanha e adaptada posteriormente pelo engenheiro Eduardo dos Guimarães Borgian, utilizava força hídrica e consolidou-se como marco no processo da industrialização da cidade. A fábrica impulsionou a forma de que o bairro do Cascatinha, atraindo imigrantes e estruturando vilas operárias em seu entorno, até em 1880, encerrando suas atividades. O conjunto foi fragmentado e passou a ser ocupado de forma desordenada. Ainda assim, permanece como referência física e simbólica da memória industrial local. Trazemos a primeira colagem do trabalho, que consiste em um fundo de montanhas, a fachada da nova fábrica, a antiga estação de trem do Cascatinha e a antiga linha de ônibus petropolitana da década de 70. Ao adentrarmos no primeiro capítulo da memória, nós trouxemos uma linha do tempo do conjunto fabril. Então, em 1872, Bernardo Caimari adquire os terrenos do quarteirão Westfália, hoje conhecido como Cascatinha, e inicia a implantação da fábrica de tecidos às margens do rio Piabanha. Essa é a primeira fábrica de petropolitana e é hoje conhecida como a Fábrica Velha. Então, um ano após essa construção, formaliza-se a empresa e dá início à construção com base no projeto adaptado do engenheiro Eduardo Guimarães Borgian. De 84 a 87, a fábrica ela é reorganizada e ampliada. Trazemos agora o edifício novo, que é a fábrica nova, que também vai ser o estudo, o edifício de estudo desse projeto. E ela se amplia e ela alcança cerca de 1.071 operários, consolidando-se como um polo industrial na cidade de Petrópolis. De 1910 a 1940, começa a construção dos anexos, as vilas operárias e os equipamentos sociais, consolidando o bairro do Cascatinho em torno do complexo fabril. Na década de 60, a fábrica acaba enfrentando dificuldades econômicas e operacionais, resultando-se em perda da produtividade e a devalorização. Então foi esse o primeiro sinal de que a fábrica iria fechar suas portas. 7 anos após, a fábrica entra em falência e parte do conjunto ela é subdividida e passada a ser ocupada com diversos usos de forma totalmente desordenada. E na década de 80, existe uma movimentação do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que gere tudo sobre patrimônio no Brasil. Faz um estudo e a edificação é tombada pelo IPHAN, oficialmente em 1978.
E, em 88, a Reserva Ecológica do Alcobaça é criada por iniciativa dos moradores para proteger as mananciais da região, algo que nós iremos discutir nos próximos capítulos. Trazemos a análise da Fundem, afiliada ao IPHAN, né, em 1986. Ela traz essa análise urbana do bairro. Né, em amarelo nós conseguimos ver, né, a antiga fábrica, que é a Fábrica Petropolitana de Tecidos original, que foi construída em 1873, conhecida como a Fábrica Velha, e em verde a Fábrica Nova, que foi finalizada, né, em 1884. A partir disso, né, no recorte de 1887 a 1907, nós temos novos articulações urbanas, trazendo a matriz de Cascatinha, que foi construída pela organização da própria fábrica para os seus devotos católicos, a escola para os filhos dos operários, a estação do Cascatinha, que é a estação férrea, que acaba cortando o bairro inteiro, e a partir de 1900 nós temos as criações das primeiras vilas operárias, né, garantindo moradia para esses trabalhadores operários da Companhia Petropolitana de Tecidos. Ao trazermos o capítulo do Eco da Memória, conseguimos alguns recortes históricos com a ajuda dos outros integrantes do Grupo Trama. Então nós temos o Cascatinha, né, tinha seus dois jornais, o Jornal do Cascatinha e o Jornal do Itamaraty, que corria apenas dentro do bairro, trazendo as notícias do bairro. Temos uma foto de 1914 sobre as mulheres trabalhando no setor de cargas da Companhia Petropolitana, a Baronesa, que foi uma das primeiras locomotivas a vapor no Brasil, que era exclusivo do uso da própria fábrica, e uma ficha modelo de uma trabalhadora da própria Companhia Petropolitana, datada de 1909. Todos esses dados fomos conseguindo através da pesquisa do Grupo Trama, dentre todos os integrantes, um trabalho em conjunto. A memória dos moradores mais antigos de Cascatinha revela que o cotidiano do bairro estava profundamente vinculado à fábrica. Embora suas dinâmicas ultrapassassem o universo estritamente laboral, a Companhia Petropolitana de Tecidos não era apenas a principal local de trabalho da comunidade. Ela também estruturava as dimensões sociais, escolares e culturais da vida dos operários e suas famílias. A vida comunitária no Cascatinha era marcada por uma diversidade de atividades sociais e culturais, organizadas pelos próprios trabalhadores e moradores do bairro, como clubes esportivos, recreativos e musicais que surgiram em diferentes períodos do tempo. Ao entrarmos no capítulo do espaço, trazendo uma segunda colagem com a Fábrica Nova, que é o modelo e o foco desse trabalho, um recorte também do grafismo que nós encontramos no Centro Cultural Vilma Borsato. E agora, os primeiros mapas, né, de análise urbana, todos eles com recorte de 1 km da fábrica, nós trouxemos agora as vilas identificadas, né, que são as vilas operárias que ainda resistem hoje em dia no bairro do Cascatinha. As vilas que foram identificadas e foram construídas pela própria organização da Companhia Petropolitana a partir de 1900. Em seguida, nós temos o mapa de uso do solo, mostrando a pluralidade de usos que esse solo acaba tendo contemporaneamente. Né? Dentre ele, residencial, serviços e comércio, uso misto, religioso, educacional, institucional e uso de esportivos. Trazemos também agora esse adensamento urbano do bairro, trazendo essas figuras entre cheios e vazios, mostrando essa urbanização orgânica que o bairro acaba tendo. Dando sequência, nós temos o mapa de sistema viário, onde você está separado entre vias arteriais, coletoras, locais, vias pedonais, privadas e públicas, e nomeando cada uma dessas vias do próprio bairro. Trazemos agora o gabarito de altura do bairro, né, dividida entre 1, 2, 3 e até 4 pavimentos. E a Companhia Petropolitana está dividida com 3 pavimentos, né, contando com seu porão, o térreo e as torres, que serviam para armazenamento de água. Por fim, chegamos no mapa de Lupus, que é a Lei de Uso, Proteção e Ocupação do Solo da Prefeitura de Petrópolis, que acaba categorizando o uso desses espaços na própria cidade. Em vermelho e laranja são os setores destinados à residência, então seria o setor de residência especial 2 e 4. Em azul é o setor histórico, a própria prefeitura já percebe esse espaço como setor histórico. E em verde nós temos o CIP, que é o setor de interesse de proteção, que é onde hoje é a reserva do Alcobaça. Dando continuidade, foram feitas medições de avaliação de conforto ambiental durante os períodos da fábrica. Trazemos a primeira planta, né, de análise, então, baseado em lux, dos pontos A até o J, e nós temos as medições que variam de 5.500 lux a 600 lux, levando em consideração que a própria fábrica já foi pensada com parâmetros de conforto, mesmo no século XIX. E fazemos essa análise do uso, né, da Lei Brasileira de Uso, né, de 86/95, que fala sobre a iluminância mínima para determinadas atividades. Então nós temos produção geral, que deve ser mantida de 300 a 500 lux, que é a iluminação básica para a área de produção, dentre outros. Outra análise de avaliação de conforto foi feita, essa térmica, né, e o porão apresenta baixíssimas amplitudes térmicas intraditárias, mantendo-se praticamente estável tanto no pico de aquecimento quanto no períodos mais frios do dia. E, em contraste, o térreo acompanha com maior sensibilidade de variações externas, exibindo amplitudes mais pronunciadas ao longo do ciclo diário.
Esse comportamento de equilíbrio térmico no porão caracteriza um espaço como um reservatório térmico, ou um buffer, com potencial para contribuição para a estabilidade ambiental do conjunto edificado. Por conta da demanda e o tamanho do espaço, a fábrica tendo até 15 mil metros quadrados, nós não conseguimos mapas ou até plantas baixas desse porão. Em paralelo, foi feita uma análise de todas as fachadas foram escaneadas com o sistema LIDAR, e com isso nós conseguimos fazer as patologias e conseguir fazer um mapa de danos de toda a fachada. Então nós temos um recorte de uma das fachadas, e nós temos em verde a oxidação, descamento de reboco em amarelo, perda de material original em laranja, sujidades diversas em vermelho, em azul nós temos trincas verticais e horizontais por toda a fachada, e em roxo a erosão superficial do revestimento em pedra natural. Dando finalidade ao nosso trabalho, nós trouxemos também uma análise de usos atuais da fábrica, totalmente orgânico e desordenado. Então, hoje nós temos, dos 29 galpões, nós temos, em azul, galpões que hoje funcionam como tecelagem, comercial e produção em rosa, a reciclagem de retalhos e tecidos e outros materiais no galpão 24, institucional, nos galpões 14 e 13, em laranja, e nós trouxemos em cinza também os galpões de armazenamento ou que o uso não foi identificado, e nós trouxemos o galpão em verde, que são os 4 e os 5, que hoje estão destruídos, arrasados. Não temos mais telha ou qualquer outro tipo de uso atual, ou coberto. A partir desse cenário, foi proposto um reuso adaptativo para o conjunto fabril da Companhia Petropolitana de Tecidos, pensando no maior uso e maximização do seu espaço. Então foi proposto um centro cultural, setorizado da seguinte maneira, apresentada na tela a seguir. Então nós temos a área administrativa em vermelho, a área de manutenção e serviços em azul, em verde nós temos o núcleo comercial, em laranja nós temos o núcleo de ações culturais e socioeducativas, em amarelo nós temos o núcleo de ações físio-esportivas, em roxo o núcleo de memória e patrimônio, no 7 núcleo de saúde e bem-estar, no 9 o núcleo de sustentabilidade e no 9 o núcleo cotidiano e produtivo. Agora, de uma maneira mais destrinchada, porém ainda enxugada, nós trazemos todos esses setores e núcleos especiais. Tendo a área administrativa, ela vai concentrar as funções e gestões de coordenação do complexo, abrigando sala de trabalho, reunião e apoio técnico, e localiza-se próximo ao acesso principal, facilitando o controle operacional e atendimento ao público institucional. A área de manutenção de serviços ela é destinada ao suporte técnico e à conservação da edificação, como a oficina de manutenção predial, almoxarifado e áreas de apoio logístico, situa-se num ponto de fácil acesso interno, permitindo abastecimento e transporte de materiais sem interferência da circulação pública. O núcleo comercial, ele aproveita os galpões existentes do conjunto fabril para abrigar atividades econômicas de pequeno porte, como lojas, cafés, espaços de feira e ateliês criativos, buscando incentivar o comércio local e a geração de renda, preservando a identidade produtiva do local. O núcleo de ações culturais e socioeducacionais ocupa parte do edifício principal e as áreas anexas, reunindo salas de oficinas com espaços expositivos e tem como foco promover as atividades de formação cultural e integração social, conectando a comunidade às práticas culturais e históricas da fábrica. O núcleo de ação físico-esportiva, implantado nas áreas internas e externas, compreende quadras, academias e áreas de recreação, propondo a valorização do corpo e da convivência, estimulando práticas esportivas acessíveis e coletivas. O núcleo da memória e patrimônio abriga o Museu da Fábrica da Operária e o Centro de Documentação, que busca preservar e difundir a memória operária do bairro do Cascatinha, e articular cercos materiais e imateriais por meio de exposições, arquivos e recursos literários. O núcleo de saúde e bem-estar é instalado no antigo prédio de posto de saúde e requalificado como uma unidade básica de saúde, simplificado, oferecendo serviços preventivos e atendimento primário, fortalecimento o vínculo entre o patrimônio, saúde e a qualidade de vida. O núcleo de sustentabilidade ele é voltado à gestão ambiental do complexo. Ele reúne o sistema de captação de águas fluviais, tratamento de afluentes, a horta comunitária e ações educativas sobre sustentabilidade. Funciona também como espaço demonstrativo de práticas ecológicas aplicadas à arquitetura e ao cotidiano local. E, por fim, o núcleo cotidiano e produtivo abriga as funções ligadas à vida diária do conjunto, reunindo os pequenos comércios, oficinas e serviços já presentes na antiga fábrica. Então, esse reuso, essa proposta, ela considera-se o reuso atual da fábrica, pensando agora numa organização mais regrada. E a sua requalificação busca equilibrar a preservação do patrimônio com a permanência de atividades que mantenham o seu espaço vivo e funcional. E, por fim, chegamos à conclusão desse trabalho, que, dentre todos os tópicos, acabamos chegando nessa ideia de patrimônio volátil, patrimônio como arma política e social. E chegamos ao fim, tentando preservar ao máximo e dar um reuso adaptativo, um reuso ativo para esse vazio urbano que hoje ocupa o bairro do Cascatinha. Esse que, uma vez, só existe por conta do complexo da Companhia Petropolitana de Tecidos. Obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.